Olá, meus amigos, e nós vamos com mais um episódio do nosso podcast Pet Vida MCZ. E para ampliar este universo maravilhoso que é o universo do mundo animal, vamos falar também sobre animais marinhos. E finalmente eu consegui trazer este homem para cá, Bruno Stefanes, que eu conheço a luta dele e não é de agora. Ele que é presidente do Instituto Biota, que existe há mais de 15 anos e já fez o resgate de diversos animais aqui no estado de Alagoas, não só em Maceió, mas também no litoral norte, em outros municípios, no litoral sul, e ele vai falar um pouquinho sobre essa estatística desde o princípio da fundação do Instituto Biota até hoje, até mês de julho de 2024. Inclusive, ele me falou que aconteceu deles irem resgatar um animalzinho marinho, que ele vai explicar como foi o processo, como é que eles fazem, como é que funciona quando eles resgatam um animalzinho vivo, que eles colocam lá no espaço que eles têm totalmente adequado para cuidar, para tratar desse animal e devolvê-lo ao mar, devolvê-lo ao rio. Bruno Stefanes, muito obrigada por você estar conosco aqui, você que aceitou esse convite, a gente que sempre trata de cães e gatos, hoje resolveu ampliar esse universo, falar sobre os animais marinhos, você que trabalha há muitos anos e está à frente do Instituto Biota. Fala pra gente, como foi que tudo começou? Como foi que o Instituto Biota surgiu na sua vida? Então, tudo começou, né? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Imagina. Sempre interessante estar divulgando, né? Isso, falando, esclarecendo o que é o Instituto Biota. Isso, a gente precisa das pessoas para que a gente faça conservação. Não tem conservação sem o ser humano. Verdade. Então, qualquer espaço que a gente tiver para divulgar, para que as pessoas conheçam esses animais e, consequentemente, comecem a amá-los. Ou seja, a gente só protege o que a gente ama. Então, é muito importante estar divulgando os trabalhos. E orientando, né? Com certeza. Então, tudo começou em 2009, quando eu era estudante ainda, com projetinhos de faculdade, e a gente começou a trabalhar a intenção de trabalhar. Eu lembro do Bruno Stefanes, estudante, eu lembro. A gente a gente estudou na mesma instituição. Isso, no mesmo prédio, no mesmo bloco lá, então a gente se via lá nos corredores. Isso surgiu ali, a minha intenção de trabalhar com mar sempre foi muito evidente, porque eu moro em Riacho Doce desde que eu nasci, moro até hoje lá, sou filho de pescador, sempre tive muito envolvimento com o mar e sempre quis trabalhar com isso, mas a gente não tinha muito aqui essas informações e não tinha projetos voltados para a conservação desses animais. Aí veio o despertar do Bruno. Isso. E aí, consequentemente, na época de faculdade, eu fui estagiar nesses grandes projetos, né? Então, fui trabalhar com peixe-boi, né, em outros estados. Quais foram os projetos que você trabalhou e que ajudaram no seu despertar para esse trabalho, para você investir no projeto aqui em Alagoas? Eu fui estagiário do projeto Peixe-Boi, na Barra de Mamanguape, em Porto de Pedras e em Itamaracá, né? E também fui estagiário na Aquasis, que é uma outra ONG lá do Ceará, que trabalha também com mamíferos e tartarugas, e depois eu fiz alguns trabalhos com o Tamar. Então, aí eu fui onde eu aprendi o que fazer, como fazer. Então, não só para fazer o trabalho na prática, mas como um ONG pode trabalhar com a conservação. Da parte de gestão mesmo, Isso né? Da mesmo. estrutura de gestão, porque não adianta. Muitas vezes tem gente que só sabe mais lidar com a parte operacional, de ir lá resgatar, mas a gestão, né? O que fica por trás para que tudo aquilo aconteça é necessário demais. Com certeza. Então, essencialmente, no início a gente fazia tudo, né? Então, como diz o ditado, né? Chutava a bola e corria para cabecear. Então, se fazia tudo. Hoje eu sou muito mais gestor, então eu estou muito mais na gestão da instituição, né? Porque contratos, reuniões, políticas públicas, entrevista, coisa de gestão. E tem a equipe de campo, né? Então, assim, não dá para se fazer tudo. Você faz uma coisa ou outra. Tem que dividir a equipe. E é por isso que a equipe cresceu também. Hoje são mais de 30 pessoas que trabalham no Instituto Biota, desde contratado a voluntários, né? Para que a gente faça os nossos projetos de acordo com o que a gente programou. Então, voltando ao início, eu senti essa necessidade, fundei o Instituto Biota em 2009 e, consequentemente, nós começamos a trabalhar. Lógico, tudo no início é muito não amador, mas precário, né? A sede do Instituto Biota era no primeiro andar da casa da minha irmã. Eu lembro que eu fui lá uma vez ver, né, conhecer o espaço e vi que tinha uma piscina, né, de plástico grandona, um animal dentro, eu não sei se eram tartarugas, não lembro, mas tinham animais sendo tratados em recuperação e vocês fazendo da maneira que podiam, mas dando a qualidade necessária de vida que aquele animal necessitava para se recuperar, né, Bruno? Isso mesmo, de forma muito improvisada, mas era o único espaço que existia em
Alagoas. Então, e hoje... E era preciso dar esse pontapé inicial, meu Com amigo. certeza. Tudo começa, né? Mesmo que simples, mas bem intencionado. Isso é o que importa. Com certeza. E começar já grande é muito difícil. A não ser que seja uma ONG de uma grande incorporadora, assim, quando ela faz a sua fundação. Tem que ter grana. E a gente foi conforme, passando o tempo, pegando experiência, né, sendo capacitado. Se consolidando. Isso, sendo capacitado para fazer gestão, para captar recursos, para escrever projetos. E a gente foi crescendo e conseguiu, hoje, ter grandes patrocínios que financiam o nosso trabalho. Que bom. Então, hoje nós temos empresas de internacionais e nacionais que arcam com alguns projetos. Então, Coca-Cola, projeto Petrobras, isso é Origem, muito bom, que financiam projetos que grande parte desses projetos são vinculados a licenciamento ambiental. Ou seja, nós precisamos de uma política pública, né, que faça com que essas grandes empresas, que são potenciais poluidoras, arquem com esses projetos, até para que, no futuro, se houver algum problema, a gente tenha uma estrutura para abraçar esses animais. Ou seja, em 2019, tivemos o derramamento do óleo. Nós não estávamos preparados. Então, todos os animais que foram acometidos... E que aquilo ali trouxe grandes consequências, né, negativas do ponto de vista da fauna, do ponto de vista, né, de toda a flora daquela região, enfim, do mar mesmo. Isso mesmo. Isso não ficou só ali, né? Existem vários estudos de outras áreas que tiveram desastre. E existe o pós, né? Pós-desastre. Como é que ficou tudo? Existem vários estudos que, em outras áreas, que os reflexos só foram ser sentidos 10 anos depois, 20 anos depois. Então, a gente ainda pode colher muitos problemas, né, advindo daquele desastre. E todos os animais que foram resgatados aqui tinham que ser transferidos para outros estados. E porque a gente não estava com estrutura. Hoje, a gente já tem um centro de reabilitação que tem capacidade de mais de 30 animais marinhos simultâneos para a gente atender esses Quero animais. conhecer esse espaço. Inclusive, fica em Guaxuma, né, Bruno? Isso, fica ali na área Centinho Norte, em Guaxuma, né, ali próximo a um loteamento chamado Gurguri, bem próximo ao Sesc. Então, todos esses animais que são resgatados no estado, a gente tem digamos assim, uma parceria entre os órgãos governamentais e o Instituto Biota. Por quê? A gente também não está aqui para substituir o governo. A gente está aqui para apoiar, somar e subsidiar o governo em muitas ações. Então, assim, fauna é um interesse coletivo e é de obrigação da nação, ou seja, o poder público tem a obrigação de cuidar da fauna silvestre, né? E nós, né, como sabemos de muita deficiência do poder público, seja municipal, estadual, federal, a gente apoia, capta recurso privado e assume algumas ações. Então, hoje nós temos várias áreas que são monitoradas por nossa equipe, ou seja, nós deixamos da passividade de esperar a população nos ligar e fomos para busca ativa, ou seja, a gente está lá na praia monitorando. Na proatividade, né? Isso. Hoje mesmo, como você acabou de relatar, teve um peixe-boi de manhã que nosso monitor, ao monitorar a praia, achou. Então, nossa equipe já foi lá, já fez o recolhimento, o animal está passando por necrópsia, para a gente tentar responder o porquê esse animal veio a óbito, e daí subsidiar o governo para estratégias de conservação dessa espécie. Então, é uma mão lavando a outra. E a gente tem muita questão. O animal, quando não tem dono, diferente de um pet, quem é que paga a conta? Porque o animal come, o animal tem raio-x, o animal tem medicamento. O animal tem as mesmas necessidades que nós seres humanos. E só que nós seres humanos, nós pagamos essa conta. Nós pagamos e nós conseguimos falar. O animal, ele não tem como falar e pedir ajuda. Pois é. E aí a gente tem todos esses custos que estão agregados a esse atendimento, né? Então é por isso que a gente também, em algumas áreas, a gente tem receber doações, apoio do próprio estado, por exemplo. A gente teve uma tartaruga que foi fora da área que a gente monitora por um patrocinador. Então, tem patrocinadores, por exemplo, né, e financiadores, que ele arcam com tudo que acontece em delimitada áreas. Dentro do município de Maceió, por exemplo, fora do município de Maceió é outro patrocinador? Isso. E tem áreas que não tem. E aí a gente como é que faz? A gente tem que passar isso para a União, para o estado e para o município. E vocês conseguem obter um retorno positivo? Em alguns casos, sim. A gente sabe da burocracia, sabe das dificuldades, mas a gente tenta fazer com que isso. A gente diz que é o SUS. Né? Esse aqui é particular. Quando está fora da área, como é que vocês fazem? Vocês recorrem a quem? Ao IBAMA?
A gente tem três opções. A gente tem apoio das prefeituras, a gente tem apoio do Estado, no caso SEMAR ou IMA, e a gente tem apoio da União, ou seja, ICMBio ou IBAMA. Então a gente recorre para essas instituições, né? Dizer, ó, eu tenho como ficar com o animal, eu tenho equipe, eu tenho estrutura, mas eu preciso da alimentação, eu preciso de exames, eu preciso de medicamentos. E aí a gente faz acordos e parcerias onde eles subsidiam com esse material. Aí documenta tudo, entrega, olha, o relatório é esse, a gente precisa disso. Isso. Então tudo isso é feito e a gente vai fazendo troca. O próprio Estado tem parceria com clínicas, então a gente leva o animal lá e faz alguns exames, entendeu? Então isso tudo é muito bem acordado entre a gente. E amarrado, né? Tem que deixar tudo bem amarrado para não haver prejuízo para ninguém. E para não, digamos assim, sufocar a instituição dizendo, ó, a gente assumir toda a demanda sem ter condições. Impossível assumir toda a demanda. Então a demanda de animais encalhados é enorme, né? Porque é mesmo, Bruno. A gente já monitorou o estado todo só durante um ano, ou seja, eu só consigo ter uma foto daquele cenário. Por isso que esses animais de vida longa, a gente tem que monitorar durante vários anos para a gente ter um cenário, digamos assim, real. Porque aquele ano pode ter sido um ano atípico, mas não pode ser. Então, mas quem responde isso? Monitorando durante vários anos. É por isso que a gente tem monitoramento que dura desde 2016. Mas daquela área, daquele lugar que eu monitoro desde 2016, eu consigo ter um número fiel de encalhe, de bicho vivo, de bicho morto, para ter uma informação real. Porque quando tem um desastre, alguma coisa, quais são as áreas mais sensíveis? Eu tenho as informações. Aqui tem muita desova. Então você tem tudo isso documentado hoje? Tudo isso é documentado, tudo isso é publicado em artigos científicos, em congressos, e a gente faz uma base científica. E vocês apresentam em congressos. É importantíssimo a gente ter uma base científica. E aí eu lhe pergunto, desde o princípio, desde quando o Instituto Biota foi fundado, quantos animais vocês já resgataram? Eu falo vivos, eu falo tipo tartarugas, outros animais marinhos que vocês conseguiram resgatar. Você tinha me passado nos bastidores esse relatório, essa informação, você pode falar aqui pra gente? Então, vou passar por grupos taxonômicos. Tartarugas já são quase 7.000, 6.900 e Desde o princípio até hoje, né? Desde o princípio até hoje, né? Mamífero, mais de 300 animais, né? Entre baleia, golfinhos, peixe-bois e lobo-marinhos, né? Que a gente tem aqui também, já teve registro. E aves, como a gente começou a trabalhar com aves desde 2018, o número é menor. A gente tem ali uma média de 1.000 animais até hoje sendo resgatados. Isso está vivo e morto, porque animal morto também serve para a gente, porque esses animais são raros no sentido assim, que a gente não tem acesso fácil dele vivo. Então, qualquer informação que a gente extrai dessas carcaças, isso serve para a gente subsidiar a pesquisa de todo o Brasil. Então, hoje eu tenho parceria com várias universidades. Até para saber como trabalhar naquela região, de que forma, como é que a equipe vai ser enviada, que trabalho deve ser feito para melhorar ou para diminuir, ou porque aquele local existe um índice maior de morte de animais. Também. Existe aqui em Alagoas, por exemplo, Bruno, um local onde existe o maior índice de animais que aparecem mortos na costa? Sim, a gente faz mapas com isso para calor e a gente subsidia muito o poder público. Então, quando o IBAMA pede, a gente faz um mapinha, mostra onde tem mais calor, onde tem mais desova, onde tem mais bicho no mar, digamos assim, que a gente monitora com drones. Então, a gente faz mapas de atuação, igual aqueles mapas de polícia, como diz, as áreas quentes, onde tem muito furto, onde não sei o que, consegue mapear. Área de maior incidência, onde aparecem mais desova, mais tartarugas mortas ou vivas, mais aves. Isso a gente subsidia o Ministério Público. Agora no plano diretor a gente está discutindo essas áreas para tentar fazer a iluminação adequada. Então a gente também trabalha... Até isso, né? Até para se... porque eu já vi até muitas matérias, por exemplo, a iluminação é inadequada. Então quando as tartarugas, né? A desova das tartarugas, elas acabam indo para a pista. Aconteceu, eu acho não, você deve ter acompanhado, que eu fiquei até assustada que ali no Sobral, houve a morte de várias tartaruguinhas, porque elas estavam indo em direção à pista devido à iluminação inadequada. Você lembra desse caso? Sobral, Jacarecica também acontece muito. Então Jacarecica também? Jacarecica. Em que trecho ali de Jacarecica? Ali por trás da UAB, por ali, porque tem aqueles postes voltados para o mar. Então, quando elas nascem ali, elas vão para a pista e morrem atropeladas. Então, esses são fatos que a gente leva para o poder público, inclusive com a CIMA, Secretaria de Iluminação. Para ver uma adaptação iluminação. Porque a gente não quer que fique tudo breu, mas tem áreas que realmente precisa ter uma iluminação
iluminação adequada. Porque já existe até do próprio projeto Tamar, existe cartilhas de como fazer iluminação adequada para que os arquitetos projetem, façam uma iluminação cada vez menos agressiva. Por quê? A gente utiliza a tartaruga como uma espécie bandeira, porque choca você passar por cima de várias tartaruguinhas e esmagar. Choca, já vi isso. Porém, ela traz impacto para toda a fauna marinha, não é só isso. A iluminação inadequada, ela transforma um ambiente que precisaria ser, digamos assim, ter 2 turnos em um ambiente iluminado 24 horas. Você imagina o impacto que tem isso para as espécies noturnas. Ou seja, ela perde uma área onde ela poderia caçar, onde ela podia caçar, onde ela podia se alimentar, onde ela podia se esconder. Então, tudo isso impacta. Só que ninguém vê isso, mas vê a tartaruga. Então, a tartaruga é uma espécie de bandeira, é uma espécie de guarda-chuva. Ou seja, se a gente fizer uma iluminação adequada para as tartarugas, a gente vai estar protegendo várias outras espécies. Então, essas espécies carismáticas, bandeiras, como a gente diz, a gente utiliza para sensibilizar, mas o ganho não é só para ela, é para toda uma gama de animais que vivem naquele ambiente. Por exemplo, se eu paro de andar de carro na praia, como a gente já aprovou resoluções que proíbem no estado de Alagoas, não está beneficiando só a tartaruga, está beneficiando vários crustáceos moluscos que vivem ali, que são esmagados, né, aves que podem ter seus ninhos ali na restinga também esmagados. Então tem uma gama de animais que são beneficiados. Só que a referência maior é a tartaruga. É a tartaruga. Quantas legislações já foram feitas por causa de um vídeo de uma tartaruga com plástico com um canudo no nariz? Então, assim, são espécies cativantes, mas milhares de espécies. Né? Tantas outras passam pelo mesmo processo. O professor Robson Santos, aqui da universidade, publicou um artigo agora na Science, né, falando sobre isso, sobre a quantidade de espécies de animais que já foram encontrados com plástico no seu organismo. São mais de 1.500 espécies, né, desde de formiga até elefantes. Ou seja, quase todas elas, todos nós, inclusive nós, até nós, estamos né, ingerindo esse plástico. Só que a gente tem que pegar algumas espécies que são carismáticas para poder trabalhar essa questão. Recentemente eu divulguei no grupo de imprensa, por exemplo, aquela moreia que foi pescada lá em Maragogi com uma garrafa PET inteira no seu estômago. Então, isso chama atenção. Só que é uma moreia, é um peixe, é um bicho que não é tão carismático, né? Tem uma cara meio feia, parece uma cobra. Só que ela não vai cativar. Mas quando é uma tartaruga, isso cativa, porque é bonitinha, né? O pessoal tem... Então, essas referências são importantes para a gente mobilizar as pessoas. Essa semana a gente teve uma soltura de tartaruga de um ninho que nasceu ali no meio da Guaxuma, ali no meio do bar. Começou a nascer uma tartaruga e a pessoa me chamou. E era um espaço que você estava monitorando. Isso. A população nos chamou porque foi um nascimento esporádico, ou seja, a gente não sabia que aquele ninho estava ali e nasceu, né? E a gente foi lá e aí aproveitou que tinha muita gente e fez uma soltura, ou seja, abriu o ninho, entre aspas, e soltou as tartarugas com a população. E isso tava lá um monte de gente falando, aí tinha umas pessoas com um sotaque meio do centro-oeste assim, falando, e se a gente comer aí, não sei o quê, aí eu expliquei, né? E aí ele falou, e por que vocês fazem essa soltura? Eu disse, para que pessoas como você que acabou de perguntar por que a gente não comia, tem essas informações e você replique isso futuramente, porque é uma soltura que é feita, digamos assim, para educar, para conscientizar. A gente não faz com todos os ninhos, a gente tem uma média de 600 ninhos no ano aqui no estado, e a gente não faz 600 solturas, faz 2, 3, 4 no verão, que é para poder... Mais simbólicas, né? Isso, para ter um papel educativo. E para aproximar, educativo, o de aproximar a população daqueles animais e da importância deles para a natureza, para não haver desequilíbrio, até para o cuidado e proteção deles. Com certeza. Como eu havia falado, se a pessoa não conhecer, ela não vai amar. Então, a gente tem que cativar, fazer com que as crianças tenham esse acesso. Educação ambiental, né? Mesmo, é importantíssimo. E aí, às vezes, tem pessoas que questionam, mas não estressa o animal. Estressa, não vou mentir, só que a gente também fica estressado quando leva uma vacina, quando leva uma furada. Mas nem algo, tudo são flores, mas são necessárias. São coisas que a gente precisa passar e até submeter alguns animais para que a gente tenha um resultado melhor. A gente não vai fazer com todos, porque senão não vai estressar todos, mas uma fração de 1% de um universo gigantesco não vai fazer tanta diferença para o benefício que aquilo vai trazer com a educação ambiental. Ô Bruno, e a questão da vegetação no nosso litoral? A importância de se manter a vegetação, principalmente ali nos espaços de rios, lagoas, do mar mesmo, e mudar essa vegetação, ela também pode trazer prejuízo para toda a fauna que existe
naqueles espaços, né? Com certeza, principalmente, por exemplo, o manguezal. A gente tem um projeto o projeto Mangue Vivo, que a gente monitora os manguezais daqui da região, né, da bacia hidrográfica do Pratagi, que vai de Jacarecica até Barra de Santo Antônio. A gente monitora com drones, né? Então, mensalmente eu entrego um mapa para as prefeituras, para os órgãos fiscalizadores, mostrando, ó, estão desmatando aqui, estão desmatando aqui, estão desmatando aqui, estão desmatando aqui. Isso tudo é protocolado até no Ministério Público, ou seja, não existe nem a possibilidade do gestor dizer, eu não sabia, está lá tudo protocolado, documentado. Tudo documentado. E com o drone eu consigo ter uma noção de uma variação de meio metro. Se o cara desmatar meio metro de mangue, o drone vai perceber no mês seguinte, porque são voos padronizados, ele sobe lá, voa, no mês que vem ele vai subir, vai voar, e ele vai ver se o mangue está retraindo ou se o mangue está... E a gente sabe que naquela região, inclusive, a que a gente mora, né, de Jacarecica para lá, o litoral norte está tendo um boom imobiliário. E o mangue está onde? Justamente nas áreas onde as pessoas querem morar. Exatamente. Que é praticamente dentro do mangue, dentro do mar. Isso. Eu vejo prédios sendo construídos que você dá 3 passos e já está dentro do mar. Então, assim, depois as pessoas, é como a gente diz popularmente, depois as pessoas vão dizer, o mar avançou. Não, ele só está buscando o espaço dele novamente. E a gente sabe o que isso traz de prejuízo para todo o meio ambiente, todo aquele espaço lá, toda aquela vegetação, a fauna e a flora do local. O mar, historicamente, ele avança e retrai. Então, uma hora ele vai chegar. Se você quer estar mais perto do mar, uma hora ele vai estar por cima de você. Né? E aí vem aquela teoria, mas é meu patrimônio. Sim, você construiu numa área inadequada. Você construiu na área que não era... E aí quer que o poder público intervenha e gaste milhões de reais para salvar o seu patrimônio. Né? Então, essa é uma discussão. O manguezal como eu vinha falado, é um berçário natural, onde muitas espécies adentram ele para se reproduzir, para voltar para o mar. Quase tudo que a gente consome hoje no mar entra no manguezal para se reproduzir. Sim. Né? Inclusive o peixe-boi. Esse filhote foi achado em 2 áreas de manguezais com rios que estão muito, muito soterrados. Né? Ou seja, a mãe provavelmente... Ele tem aproximadamente quanto tempo de nascimento? Dá para identificar recém-nascido, caramba. Com indício de cordão umbilical. Meu Deus. Com as nadadeiras todas ainda enrugadas, né? Porque ele fica bem retraído. Então ele tem acabado de nascer. Uma das prováveis causas de encalhe de filhote já comprovada é a falta de acesso das mães a estuários. Ou seja, um peixe-boi de 500 toneladas, de meia tonelada, né? Ele não consegue subir não entrar num rio raso. Ou seja, se ficar assoreado, ela vai ter que parir no mar aberto e muitas vezes as ondas podem desgarrar e o animal vinha a falecer, o filhote vinha encalhar, vivo ou morto. Porém, é uma consequência da supressão de vegetação que ocorre nesses estuários. Então, se para uma megafauna como o peixe-boi marinho tem consequência, imagine para peixinhos pequenininhos que dependem, né, de desovar aos milhares para poder nos abastecer. Isso tem consequência direta na nossa vida. Todo mundo adora comer um peixinho, todo mundo adora comer, né, um camarãozinho. Um camarão. E tudo isso depende dos ecossistemas equilibrados. Então, quando a gente fala, né, os ambientalistas, os ecólogos, biólogos e etc., que a gente está matando a galinha dos ovos de ouro, a gente está literalmente matando mesmo tudo. Não é só galinha, não. A gente está matando todos os corais. Recentemente, a universidade... Colocando placas de cimento em cima desses seres vivos, que são seres vivos. Recentemente, a Universidade Federal divulgou um estudo que está sendo feito aqui, que mais de 90% dos corais estão mortos aqui em Alagoas, por causa do aquecimento global, né? E eu não estou vendo nenhuma movimentação do setor econômico que depende desse ambiente. Preocupação zero. Né? Por quê? Quem vem para Maceió, vem buscando o quê? A maioria. Turismo, sol e mar, só isso. Turismo voltado para o mar. Isso. Né? A gente consegue, né, os pacotes, botar alguma coisa lá para São Francisco, alguma coisa mais interna, mas Maceió é mar. É massificado, não tem né? como. Não tem Alagoas é mar, praticamente. Então, e se o mar morrer... Acabou-se. Acabou, né? Mas é uma coisa de longo prazo, é uma coisa que as pessoas talvez não pensem em curto prazo, mas a gente tem uma geração... Vai pensar quando colapsar, né? Porque, na verdade, já está colapsando. Quem investe em um empreendimento hoteleiro, resort, não está pensando em curto prazo. Então, eles têm que começar a se preocupar também com a questão da conservação, porque isso vai ser apontado e cobrado depois. E a gente trabalhando com essas espécies carismáticas, que a gente diz, né, que é peixe-boi, golfinho, tartaruga, ela é digamos como a gente diz, né, ela é a pontinha do iceberg.
Se está dando ruim para elas, vai dar ruim para todas as outras. Então, quando a gente chama atenção, a gente não está só, você só fala em tartaruga. Fala tartaruga porque é especial do meu trabalho, mas a gente está pensando no ambiente dela. E no ambiente dela envolve do ouriço a peixes, a tudo. Desde quando você começou o seu trabalho à frente do Instituto Biota, a incidência de resgates aumentou de 15 anos para cá? E, outra pergunta, animais encontrados com plástico, com canudo, com sacola ou com outros produtos que eles achavam que era alimentação mortos, aumentou também de 15 anos para cá? Porque a gente sabe que o consumo de plástico e assim, o que é jogado nos rios, no mar, na lagoa, aumentou, infelizmente. Mas assim, eu quero saber se a incidência aumentou de animais encontrados com esses plásticos mesmo nos resgates que vocês fazem. Sim, aumentou significativamente, mas a gente tem um viés de esforço de trabalho. Quanto mais se busca, mais se acha. Então, consequentemente, a gente no começo, a gente não tinha tanta... Tinha uma menor busca devido à estrutura que vocês não tinham. Devido à estrutura, a gente não tinha pessoal, dedicação exclusiva, a gente não tinha veículos, a gente não tinha uma sede para todo mundo ir lá trabalhar e estar de prontidão. Então, assim, a gente tem um viés do esforço. Quanto mais se busca, mais se acha. Porém, a gente já tem um retrato do que a gente tem no estado, que a gente fez esse esforço de um ano, todos os dias, monitorando o estado todo. O que a gente quer é futuramente replicar isso, né? Vários anos monitorando, para depois comparar realmente se esse esforço, que foi o ápice que a gente fez 18 e 19, é replicado ao longo do tempo. Então, se hoje eu vou comparar 2009, onde o negócio era feito no quintal da minha casa, né? Com 2 voluntários, a minha moto particular, para a estrutura que eu tenho hoje, com mais de 30 pessoas, 4 carros, 5 motos, não sei o quê, não tenho como comparar. Os esforços são diferentes. Sim. Né? Mas, em todos os lugares que tem grandes projetos de monitoramento de praia ao longo do tempo, está se encontrando maiores problemas, interações, como a gente chama, interações antrópicas. Né? E os problemas mudam conforme... a região. Não a região, mas conforme o tempo. O problema da tartaruga no passado era a matança das fêmeas desovando. A fêmea ia lá desovar, o pescador virava 10 e saía matando, tirando a carne e os ovos. Meu Deus! Isso foi o que levou as tartarugas à extinção no passado. Né? E isso foi revertido com um projetão ao longo de 40 anos, buscando esses pescadores para ser tartarugueiro, orientando, contratando. E esse não existe mais esse problema. No Brasil não existe. Realmente hoje eu não vejo falando mas sobre isso. Mas hoje existe petróleo, existe plástico, existe fotopoluição, existe trânsito de veículo de praia, existe pesca excessiva. Que assim, multiplicou, né? Então os problemas multiplicaram. Os problemas são outros, né? E, consequentemente, as soluções serão outras. Então a gente está tentando evoluir junto com a ciência para tentar responder isso. Então, hoje eu subsidio várias pesquisas, não só internas, porque a gente também tem pesquisas internas, nossos membros, como são, né, da área acadêmica, a gente evolui também, né? Eu comecei como estudante de biologia, hoje eu sou doutor, então graças a trabalhos que eu vim desenvolvendo, e a gente também subsidia pesquisa não só dos membros, mas de outras universidades. Então, tem pesquisa hoje em vários lugares. Gripe aviária na UFMJ, com microplástico na UFAL, com peste bubônica não sei onde, Em outros países também. Também, a gente tem acordo com redes internacionais. Quais países, assim, os que vocês mais hoje trabalham enquanto Instituto Biota? Argentina, Uruguai e tem da Inglaterra. Então, tem algumas pesquisas que são envolvidas com pesquisadores desses locais. Né? E aí uma troca também, né? Isso. Sem falar que a rede de tartarugas nordestina subsidia, né, o Centro Tamar, que é a autarquia federal que cuida da gestão de tartaruga no Brasil, e esse Centro Tamar, representando o governo federal, participa de vários acordos, né, internacionais e gestão internacional, porque os animais são cosmopolitas, ou seja, migra internacionalmente, que a gente é que subsidia o governo e o governo leva essas informações para outros países, para simpósios internacionais, para convenções internacionais de proteção desses animais. Então, nós localmente atuamos, subsidiamos o governo leva essas informações. Então, diretamente a gente tem pesquisa com alguns pesquisadores internacionais e também subsidiando o governo para que o governo leve isso para
para os acordos internacionais de conservação da fauna. O Instituto Biota hoje está com quantos animais em recuperação? E quais são esses animais? Se a pessoa quiser, por exemplo, eu hoje como jornalista quero conhecer para fazer para pesquisar para uma matéria, como é que eu faço para ir conhecer? Como é que eu conheço melhor, né, na verdade, o funcionamento do Instituto Biota? O Biota, por ser um centro de reabilitação, não um zoológico, a gente não pode ter visitação, né? Visitação ao público. Uhum. A gente só pode ter, né, visita técnicas de universidades e etc. Coisas administrativas. Se for para fazer, por exemplo, uma reportagem, vocês abrem esse espaço para os profissionais irem lá? Isso, vai lá, a gente vai fazer faz um agendamento. Vai fazer um agendamento, a gente vai fazer uma matéria específica, né? A gente tem um local lá com backdrop, justamente para dar as entrevistas, justamente para ter um espaço para receber a imprensa. E aí a gente vai falar sobre um determinado tema. Às vezes é encalhe, plástico, acontece alguma coisa extraordinária, a gente vai tentar responder essas informações e a gente faz esse agendamento prévio. Hoje eu não estou com nenhum animal, né? Infelizmente, os 2 últimos animais morreram essa semana, foi uma tartaruga e uma ave que estava em reabilitação. Mas vocês já chegam a atender 30 ao mesmo tempo que você disse, né? Ainda não chegamos, porque como eu falei, a gente começou agora a funcionar como centro de reabilitação em abril. A gente estava se estruturando, porque é uma estrutura muito cara para ser construída. Imagina, então os levou quase 2 anos para ser construída toda a estrutura, e a partir de quando a gente começou com o contrato com a Mineral e com a Petrobras no monitoramento do Sul, a gente tinha que estar apto a receber os animais. Então a gente fez um esforço para começar, e a gente começou dia 15 de abril o centro funcionando. Então a gente tem todas as licenças municipais, estaduais, né, e federais para fazer esse trabalho, e a partir de abril desse ano 2024, o centro foi aberto para receber animais em reabilitação, seja das áreas monitoradas, seja das áreas não monitoradas. Então, esses 2 animais, um era da área monitorada e outro não, né? A gente dizia, um é particular, outro é do SUS, é a nossa parcela de contribuição, sim, sim. Né? E aí, por quê? Por que é particular? Porque aquele animal ali, todos os exames, tudo dele é custeado por uma empresa. Então, ele vai ter um atendimento. O outro, a gente tem que fazer uma parceria com clínica, tem que fazer uma parceria... Entrar em contato com aquelas pessoas que a gente conhece do meio. E aí, consequentemente, isso fica mais prejudicial. Não tem como ter a mesma agilidade de eu chegar e levar um animal na clínica, pagar por aquele exame e sair, porque o meu contratante vai arcar. Entendeu? Então, é super diferente. Mas a gente faz. Então, a gente tem uma equipe de veterinário, de 4 veterinários, a gente tem um monte de biólogos, a gente tem administrador, a gente tem assessoria de imprensa, tudo para a gente tentar fazer o trabalho com excelência, né? Dentro da realidade de Alagoas, que aí é outra questão, a gente só atua em Alagoas. Por quê? Porque a gente participa de redes, rede de tartaruga, rede de mamífero, onde a gente tem recorte territorial. Ou seja, eu atuo em Alagoas, fulano atua em Sergipe, fulano atua na Bahia, e ninguém vai para a área de ninguém, cada um vai fazer o trabalho. Faz todo mundo o seu papel lá e a gente recebe treinamento, tem parcerias, tem mas existe uma troca, tipo... de capacitação muitas vezes, mas de resgate e região territorial, cada um faz o seu papel. Cada um cobre um território, entendeu? Por quê? A gente tem esse para não haver, primeiro, porque pode haver duplicidade de informação. Eu ir lá coletar, ele também coleta. Verdade. Aí dá uma duplicidade, né? E segundo, para que ninguém seja prejudicado. Eu sou chamado a ser chamado. Mas se, por exemplo, acontecer... Bruno Stefanes vai no litoral, que já é litoral pernambucano, e encontra uma tartaruga. Ele aciona o pessoal da região para que eles façam um resgate, não é isso? Assim como se ocorrer o contrário, funciona dessa maneira. Às vezes o pessoal tem um contato de fora, tá lá, e aí manda para a instituição, fulano, vou dar um exemplo, a Eco Associados, que é de Pernambuco. Eu estou de férias aqui em Maragogi, eu sou de São José da Coroa Grande. Vi uma tartaruga aqui, aí liga para a Eco Associados, que é de Pernambuco. A Eco Associado imediatamente aciona a gente. Bota até no grupo da rede, Bruno, recebi essa informação, o contato é esse. E aí, a partir daí... Para que tudo fique organizado, né? E como você disse, para que não haja duplicidade. Eu queria conversar muito mais com você, mas realmente, assim, os tempos estão meio apertados. Mas eu queria que você informasse, Bruno, as pessoas que estão nos assistindo, caso alguém que não entende de animal, encontre um animal marinho no mar, na lagoa, nas proximidades ferido ou até morto, como é que ela deve proceder? Então, a primeira coisa nunca faça nada sem informação, né? Então, hoje em dia está muito fácil, todo mundo tem WhatsApp 24 horas praticamente. Né? Ele está lá do nosso ladinho, assim,
quase que sempre, né? A gente vai dormir, ele tá lá, vai no banheiro, ele tá lá. Então, se você tá na praia, você vai estar com o celular. Antigamente era mais difícil. Tinha muito trote, tinha muita coisa. Hoje em dia não. A gente recebe uma mensagem, já tem mensagem automática. Mande foto, coordenada, mande isso, mande aquilo, que isso facilita muito a nossa vida. Então, Show Animal, entre em contato conosco, né, pelo telefone 9115-2944, e a partir do nosso diálogo, eu vou lhe instruir ao que fazer, porque são situações completamente diferentes. Uma tartaruga encalhada tem que ser atendida de uma forma. Uma tartaruga desovando tem um outro atendimento. E um atendimento trocado, vou tratar uma tartaruga desovando como uma encalhada, você vai atrapalhar todo o processo. Então, se a tartaruga viu uma tartaruga viva, aí eu vou conversando. Ela tá fazendo o quê? Ela tá saindo por conta própria? Ela tá ferida? Tá saindo por conta própria. Se afaste que o animal tá saindo para desovar, porque o animal não sai para tomar um sol de boa. Se afaste, o animal tá saindo para desovar e etc, etc. Não assuste o animal. Não tire foto com flash, né? Converse de voz baixa. Só deixa o animal fazer o seu processo. Ó, a tartaruga tá na beira da praia. Tá andando? Não. Opa. Sinal de alerta. Tá na linha de maré, só se balançando com as ondas. O animal tá encalhado. Tá morto? Não, tá vivo. Eita, aí a gente orienta. Puxa um pouquinho para fora, bota um guarda-sol, protege na sombra até a nossa chegada. Porque tem lugares que realmente a distância atrapalha. Um animal que encalha em Maragogi, eu não vou chegar em meia hora. Rapidamente, prontamente. Né? São quase 2 horas de deslocamento. Se esse animal ficar no sol há 2 horas, num calor de 40 graus, ele não vai sobreviver. Então a gente precisa realmente que a população intervenha de forma adequada. E ajude, né? E colabore. Isso. Então sempre nos liga para que a gente possa, de acordo com a informação, passar a orientação. E vocês têm obtido muito sucesso, eu imagino, né? Porque quando as pessoas entram em contato e vocês orientam, há um retorno e vocês conseguem... Poxa, os voluntários, eles conseguiram fazer do jeito que a gente solicitou, né? Trabalhou junto e a gente conseguiu resgatar um animal com vida. A gente sempre tenta dar o retorno também, né? Para quem nos informou, dar uma informação de que o animal foi resgatado, que está em reabilitação. A imprensa também ajuda muito, porque a gente passa esse feedback geral, porque muitas vezes não dá... Um animal encalhado na ponta verde é um animal que o nosso telefone não vai parar. E isso tem um reflexo muito grande também na vida humana, porque se a gente não faz esse trabalho de divulgação, de campanhas, etc., o que é que acontece? Todo mundo vai lotar um 93, um 90 e um 91 de ligação. Isso pode congestionar as linhas que são direcionadas a atendimento humano e causar um prejuízo na vida de alguém. Então é muito interessante que vocês... A gente trabalha com eles. Saibam diferenciar. Isso, a gente trabalha com eles também, faz lá o trabalho para que eles direcionem, se a pessoa não tiver um crédito, se não tiver como ligar, muitas vezes liga para o número de emergência, que é gratuito, e o próprio número de emergência passa para a gente. E isso desobstrui as linhas, né? Então, é super importante a população gravar. E hoje em dia, internet é muito fácil. Se você botar ONG ambiental, olha lá, vai aparecer a biota. A gente faz nossos levantamentos lá de pesquisa, sempre tem isso lá. Repete para quem está nos assistindo, 82... 99115-2944. Esse é o WhatsApp, número para... resgate de animais marinhos aqui no estado de Alagoas. Então, qualquer animal marinho, vivo ou morto, entre em contato conosco por esse telefone, que a partir daí a gente vai começar um diálogo para ver qual é a melhor ação procedimento a ser feita. Muito obrigada, Bruno e Stephanie. Rendeu demais essa conversa entre nós. Foi muito importante ter o Instituto Biota aqui, principalmente que vocês tinham um trabalho incrível de resgate de animais, cuidado, orientação, educação ambiental a todas as pessoas, e isso é de extrema necessidade. Até a próxima oportunidade que a gente converse, venha continuar a conversar para esclarecer as pessoas, orientar mesmo e fazer com que as pessoas tenham uma prática sensível, né, nesse mundo tão louco de aquecimento global, de poluição e tudo mais, e vocês que estão aí à frente disso para cuidar mesmo desses animais. Muito obrigado pelo espaço e lembre-se, todo filme de catástrofe sempre tem um cientista sendo ignorado. Programa Pet Vida. Apresentação Deise Nascimento. Produção Produtora Maná. Estúdio Cacast. Um oferecimento Petit Nature. A melhor alimentação natural para seu cão e gato.